Olá, gente boa e amiga, muito carinho para vocês. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo religioso, artístico, empresarial, político de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, como acontece todos os meses, contamos com muita satisfação, mais uma vez, a presença do Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança. Gino, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Olá, família espiritual de Jesus. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa fraterna. Gino, hoje eu sei que o tema é um tema longo. Se a gente for, é um tema longo, porque as últimas pautas nós demoramos para esgotar a pauta, mas ela terminou. E agora o Gino traz uma nova pauta muito interessante, inclusive com fotos e que vão ser muito elucidativas para que a gente compreenda coisas da doutrina e coisas da vida de Jesus no tempo em que ele viveu. Antes, porém, eu quero dizer que o nosso programa é um gentil oferecimento do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia em nossa cidade, né? E ali, fica ali na General Rondon, são duas casas, e tem uma terceira casa que fica agora, foi recém-criada há um certo tempinho já, que é o Mesa 10, ali na Praça Ivete Vargas, na Praça Rotatória do Tumbo. É um restaurante que tem alguma característica diferente dos atuais restaurantes Monte Carlo, mas mantém a mesma qualidade. E também é uma gentileza do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade, sempre defendendo de forma empedernida a categoria. Lá você vai encontrar a Márcia Ruth, o Zoel, todos lutando constantemente para que você tenha cada vez mais benefícios. E também um lembrete a você, devido ao fato da TV ser gerada e o nosso programa estar em 2 canais, muitas vezes uma imagem está melhor num canal do que no outro. Então nós vamos tentar colocar essa barrinha, porque depende muito da transmissão. O nosso programa vai simultaneamente ao ar pelo canal 8 e pelo canal 22. Então você, quando estiver assistindo o nosso programa, se não estiver bom no 8, vai para o 22. Se não estiver bom no 22, vai para o 8, que eu tenho certeza você vai encontrar uma boa imagem que atenderá às suas expectativas e com isso você poderá usufruir melhor o nosso programa. Gino, temática de hoje. Vamos conhecer um pouquinho do cenáculo. O cenáculo. Cenáculo, local da última ceia. O local da última ceia, onde aconteceu a última ceia e outros eventos. E outros eventos. Registrado na Bíblia, temos 5 eventos. A última ceia, a primeira aparição de Jesus como Espírito, depois da crucificação, sem a presença de Tomé, uma nova aparição de Jesus com a presença de Tomé. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o sorteio para a substituição de Judas, que é realizado por Pedro diante de uma oração e cumprindo as Escrituras, que diziam que o trabalho estava dividido em 12 e que teria que ser substituído aquele que viesse a faltar, no caso que foi Judas que se suicidou. E também Pentecostes. Pentecostes também ocorreu nesse cenário. Então, a minha sugestão é observarmos um pouco das imagens do mapa e do local como se encontra hoje, sim, porque o local passou por diversos domínios durante todo esse tempo, e aí fazermos um estudo de uma parte dessas ocorrências, desde a escolha do local, como podemos iniciar também pela dificuldade de compreender a ressurreição dos mortos, a aparição de Jesus no local. A ressurreição dos mortos é um tema, já falamos um pouco sobre isso uma vez, mas é um tema muito instigante, que as pessoas não conseguem entender direito o porquê. Se for uma só questão de corpo, você já explicou que seria impossível. Mas é bom que a gente não avance nisso, porque você vai tocar nesse assunto. Então, é com você. Nós vamos agora passar algumas fotos. Vamos lá, Fábio. A primeira é um mapa. Esse é um mapa Do Novo Testamento, da época de Jesus,
para entendermos onde está o cenáculo. Ele está na parte de baixo, como é uma dificuldade de ler o texto, então eu fiz uma outra foto que deve aparecer, uma outra imagem que deve aparecer na sequência, com uma seta marcando o local do cenáculo lá, aqui embaixo. Tá, então passa outra foto. Olha aí, ó. Essa é uma parte vista de cima, não é a foto da sequência como eu referi, Sei. mas é uma outra imagem do mapa em relação à parte de cima. A parte superior tem um retângulo mais forte, lá que era a área do templo. Sim. Né? Na parte superior à direita tem um retângulo forte, é quase um retângulo perfeito. É quase perfeito o retângulo, é. Ainda na parte de cima dele à esquerda tem um outro retângulozinho pequeno, forte lá, que é a Torre Antônia. Existe lá até hoje, ou não? As ruínas. As ruínas. Embaixo à esquerda é que está o cenáculo, o local venerado como um cenáculo. Vamos ver, passa de novo, Fábio, vai seguindo. Essa é uma maquete da época de Jesus, eles reconstituíram a maquete, fizeram nos hotéis, em alguns museus, para termos uma ideia da área do local. O cenáculo era tudo isso? Não, o cenáculo é uma construção, é uma casa com 2 andares, aqui olhando assim à nossa esquerda, na parte de baixo. Tá. Avance, por favor, Fábio. Olha a seta lá embaixo, está vendo a seta? Estou vendo, à esquerda embaixo. À esquerda embaixo tem uma seta que está chegando numa palavra, num pontinho. Lá é o cenáculo. Ali era o lugar onde eles... Onde Jesus realizou essa ceia da Páscoa. Sim. Né? É uma casa com 2 andares. E depois foi o local da última ceia, da primeira aparição de Jesus, da segunda, da substituição de Judas, de Pentecostes. Avança um pouquinho. Essa é a parte de baixo da casa, porque nessa casa hoje, na construção que fizeram em diversos domínios, nós temos o andar de baixo e o andar de cima, o andar superior e o andar inferior. O andar de baixo se encontra o túmulo do rei Davi. Aí. Aí é esse aí, está aí, o túmulo do rei Davi. Temos esse pano azul escuro, né, cobrindo, tem a estrela do rei Davi. Estou vendo embaixo, aquela estrela de 6 pontas, né? Simbolicamente tem assim como Deus olhando para as criaturas e as criaturas olhando para Deus. Olhando para Deus, essa é a simbologia. Um olhinho para cima e um olhinho de cima para baixo. Então, uma estrela de 6 pontas, né? Então, essa é a parte inferior. No andar superior é o local que se venera a última ceia. O rei Davi está aí, sepultado. O rei Davi Dizem. 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Dizem que ele está aí. Então, eles se veneram o túmulo do rei Davi, né, como sendo este, e o local está aí colocado o túmulo dele. Tá. Então, o local é venerado tanto por judeus como islâmicos e cristãos. Entendi. Então, os cristãos veneram em virtude da parte superior, o local da última ceia, da parte do Novo Testamento. Os judeus em virtude do rei Davi. E os islâmicos pelos dois, porque eles aceitam o rei Davi e também aceitam Jesus. Embora com uma interpretação diferente. Bom, avança, por favor. Olha aí, ó. Aí temos um judeu, né, com a cabeça tampada, porque o lugar sagrado, eles não entram sem tampar a cabeça, e significa um limite que o homem tem para não ficar direto em contato com Deus. Quer dizer que a finalidade dessa tampa na cabeça, dessa vestimenta, né, porque é de tecido isso, né? Eles oferecem, se você for sem, na porta da entrada dos lugares, você coloca um. A maior parte dos judeus já levam o próprio. Entendi. Mas se for alguém que não levou, ou algum turista, não pode entrar sem estar com a cabeça tampada, como respeito ao lugar venerado do modo que eles veneram. Então você pega na porta e põe. E tem uns que colocam bem atrás, isso não cai? Tem alguma presilha ali? Não, né? Não cai, não. Eu não vi problema nenhum com o meu. Tá. E ele está aí em sinal de respeito ao túmulo, no túmulo do rei Davi. Do rei Davi. Tá bom. Avança, por favor. Esse é o local do cenáculo. Essa é a parte de cima. É a parte de cima, como se encontra hoje. O local é certo que é lá, mas não era assim naquela época. Entendi. Porque passou por vários domínios. Aliás, esse local, ele conseguiu ser poupado
nas duas primeiras grandes destruições, no ano 70 depois de Cristo e no ano 135 depois de Cristo, porque ele estava fora da área das operações militares, né? E os cristãos e os judeus cristãos, eles passaram a se reunir com frequência nesse local. Desde que Jesus mandou escolher o lugar, e o lugar foi escolhido, e ele viveu aí a última semana, a última ceia, eles passaram a se reunir continuamente aí. Interessante. Depois construíram uma igreja, aí ampliaram a igreja, e aí começou a época dos domínios, né? Para conquistar o local, havia sempre uma disputa militar e destruição parcial. Mas uma vez conquistado o local, o novo dominador fazia construções, reformas, utilizando a ruína. Entendi. E ampliava a coisa. E assim foi mudando de mão em mão, sempre com condições militares, só na última condição que foi comprado, né? E hoje se encontra assim. Você visita o local hoje, o local está assim. Então o espaço, é certo que foi nesse espaço. Entendi. No entanto, não era assim naquela época a decoração. Né? Não tinha essas colunas, esses arcos, era outra coisa. Esse revestimento de piso, não tinha aquela escadinha lá, não era dessa maneira. Entendi. Você já por várias vezes falou, foi comprado, foi comprado, foi comprado. Foi comprado por quem? Que Normalmente na última... é comprado por quem? Os livros detalham tudo. Me parece que este foi dos franciscanos. Né? Porque agora, graças a Deus, né? Em vez de chegar lá e fazer guerra para disputar o lugar, houve na época das cruzadas. Sim, sim. Que depois perderam, que foi... Então, eu acho que é muito melhor como é, né? Tem um interesse pelo local é venerado por um, não é tanto pelo outro, negocia um preço e compra a área. E a ordem, no caso, a ordem franciscana, que é uma ordem católica, cristã, ela comprou para preservar exatamente o lugar. Eles cobram para entrar nesses lugares? Não. Entrei em todos os lugares, muito bem recebido pelos judeus, em todos os lugares de qualquer veneração, sempre gratuito. Inclusive, teve um dia de sábado em que eles cederam uma sinagoga dentro do hotel para nós fazermos o estudo do Espiritismo dentro da sinagoga, conscientes do que estaríamos fazendo. A única observação era não sentar na cadeira de Moisés. Eles têm uma cadeira lá dentro, não senta naquela cadeira. Todo o resto da sinagoga pode ser utilizado. E podem fazer suas orações, fazerem seus estudos com a interpretação espírita cristã, sem problema nenhum. Já não tivemos a mesma facilidade no Cairo, no Egito, em que fomos proibidos de nos reunir e estudar o espiritismo cristão. Então fazíamos o estudo dentro do ônibus. Embora também nunca fomos maltratados, sempre fomos bem recebidos. Mas eles não permitiram no hotel que a gente fizesse o estudo lá. Queríamos a sala, aí fomos no ambiente da piscina, aí veio a ordem lá para parar, que não era permitido fazer. Então, tá bom, obedecemos. Fizeram no ônibus. Exatamente. Como é que você sabe? Você falou. Eu já falei na palestra, fizemos no ônibus o nosso estudo. Lá no ônibus. No ônibus Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você fala assim, nós fizemos, nós fomos, nós... essas viagens que você faz, então você não faz sozinho, você faz dentro de um grupo de estudiosos, é isso? Essa viagem que fizemos para o Egito e para Israel era um grupo de estudo. Mas eu já fiz viagens, como fui para a Turquia, para a Grécia, essa última que passamos em Malta, no Vaticano, e que eram grupos de operadoras de turismo, mas não era um grupo de estudo espírita cristão. Ah, entendi. Né? Então era um grupo e aí dentro daquela circunstância eu estava fazendo o meu estudo. Agora, esta que fizemos para o Egito e para Israel era um grupo de espírita cristão que estava estudando o espiritismo e o cristianismo com a interpretação espírita. Mesmo tendo dentro do grupo pessoas que não eram espíritas, que eram católicas, que eram simpatizantes do espiritismo, que eram observadores. E tem publicidade desses grupos? Como é que você fica sabendo disso? Tem, né? Na mídia eles espalham convites, porque não é o único, né? Nós encontramos muitos outros grupos. O espírita é minoria. Né? Mas se a pessoa tem a interpretação evangélica ou católica, existem muitos grupos, víamos dezenas e centenas de ônibus, né, fazendo viagens de estudo, de veneração, de canto, de louvor. Muito interessante. E no cenáculo, que nós não vimos ainda todas as imagens, né, só vimos algumas,
foi o lugar de todos os lugares venerados que eu visitei, foi o lugar de mais forte emoção que eu passei. E o cenáculo mesmo, eu visitei 2 vezes. A primeira vez foi realmente a oportunidade que a emoção foi muito forte. A segunda vez não foi tanto. E a primeira vez foi na Sexta-feira Santa. Então você imagina, você está na Sexta-feira Santa da Páscoa dentro do cenáculo. Né? Mas por que houve a necessidade do grupo ir 2 vezes lá? É porque no roteiro do dia, o pessoal fica muito parado com compra, um se perde aqui, outro se perde lá, e nós chegamos no fim do dia para ver o cenáculo. E da onde para o ônibus, fazer todo o caminho até chegar no local, tinha gente que foi devagar, e que foi parando aqui, foi parando lá, lojinha, não sei o quê, e um grupo que acompanhou o guia. E ele estava avisando que tinha que ir logo, que tínhamos perdido muito tempo durante o dia, que o lugar podia fechar, que tem um limite. Bom, conclusão da história, só uma parte do grupo entrou no cenáculo, outra parte ficou fora. Então, por causa disso, teve que voltar um outro dia, que imagina você viajar até Israel e não conhecer o local da última ceia. É impossível. Né? Então, teve que voltar um outro dia para todo o grupo entrar. Mas nesse primeiro dia, estava entrando o Shabat dos judeus. A cidade ficou um deserto, porque sexta-feira, às 6 horas, o início da noite, vem o sábado, o Shabat. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nada. Então nós visitamos o cenáculo, vimos a sala, saímos da sala, ficamos naquele ambiente que está na porta de entrada da sala, e nesse ambiente, junto com o grupo que não conseguiu entrar todo, só entrou uma parte, um silêncio total em Jerusalém. Porque na Páscoa e no Shabat, só nós que não estamos observando essa... Aí você vai estudar o que ocorreu no cenáculo. E ainda com aquela voz maravilhosa da Paula Zamp cantando, né, e a gente estudando o texto, a interpretação espírita. Então as circunstâncias eram extraordinariamente adequadas. Recolhimento espiritual, sem grupo de turista para lá, para cá, a cidade sem fazer barulho, nenhum carro. E aquele clima de Sexta-feira Santa para nós e de Páscoa para os judeus. Né? Então, realmente, para mim, foi uma circunstância muito especial a primeira vez. A segunda vez já não foi assim, porque pegou assim, mais o corrente do dia a dia. Então, tinha barulho dos carros para lá, movimento das casas, das pessoas, dos lugares, vários grupos de turistas passando. Então, na verdade, para a pessoa ter emoção, depende como ela entra em recolhimento espiritual, como ela está, o contexto do pensamento. É verdade. E não só estar com o corpo presente no local. Isso que você está falando, a emoção é um recolhimento espiritual. Eu gostei dessa expressão. Eu vou anotar ela aqui, amanhã a gente pode acabar usando. Mas é uma coisa interessante isso que você falou. Vamos seguindo as fotos. Fábio, por favor. Aí continua o cenáculo, detalhe. São outros pontos de vista do mesmo ambiente. O ambiente é grande. É bem grande essa. Avança, Paulo. Foto bonita. Tem essa iluminação própria ali também? Tem, né? E tem algo que é dos islâmicos, algo que é dos cristãos. Para eles fazerem orações. Está vendo uma coisinha assim construída no canto lá? Que era de oração de islâmica e oração de cristão. Avança, por favor. Que ela passou por períodos de controle dos bizantinos, das cruzadas, e voltou para os islâmicos e foi comprada pelos franciscanos, no século XIV. E está assim hoje. Olha só, essas fotos são todas dentro do cenáculo. Então, hoje deve ser um espaço muito grande. Pode ser que não tenha sido exatamente isso. Não, foi grande na época. Foi na época? Foi grande também? As casas tinham espaços grandes. Né? Acabou ou tem mais? Não, tem mais imagens. Então avança, por favor. E tem umas que é externa, que são maravilhosas. Que impressionam o lado externo. Avança. Olha só. Isso é o cenáculo, é lá em cima. Lá dentro está o cenáculo. Nós estamos vendo uma janela na direita, outra janela no meio, e uma janela lá na esquerda. Aquele lugar que eu falei que eu fiquei de fora, em frente àquela janela da esquerda tem um piso. A gente entra por lá, tem uma porta lá.
No cantinho da janela, ao lado, vai ter uma porta. Você entra por lá. E por dentro dessa parede é que está a sala. Atrás dessa parede. Esse é um andar superior. E ali o que é? É um minarete, é uma torre? Eu não sei ao certo se é minarete ou torre. Torre, né? Se é católico ou se é islâmico. Islâmico, é. Avança, por favor. Aí voltamos para dentro. Mas é muito bonito, né? Muito bem ornamentado. Não era assim como você falou, mas não era. Fizeram uma coisa portentosa, uma coisa que envolve mesmo a fé. Avança. Você tem uma ideia, né? É só um trecho parcial do cenáculo, e aí tem bastante pessoas andando para lá, tal, os turistas apreciando. Avance, por favor. Avança. Com detalhes. Avança. É a última. Essa é a última. Então veja que coisa interessante, né? É um lugar absolutamente sacro. Mesmo que não tenha sido esse piso, essas colunas, o espaço foi o espaço ocupado pelos apóstolos e por Jesus para uma série de eventos. Você disse que começaria pela última. Por que foi escolhido esse local? Vamos ver como é que foi escolhido, que era a festa da Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, é a libertação do povo hebreu em relação ao domínio do faraó no Egito. E existem 3 grandes festas que o mandamento diz que o homem judeu tem que ir a Jerusalém, no templo de Jerusalém, para comemorar a festa, que é Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Então o que acontece? Imagina todo homem judeu saindo das suas aldeias, das suas cidades e mesmo do exterior, se dirigindo para Jerusalém, para ir ao templo, realizar suas ofertas, levar o animal ao sacrifício, fazer suas orações, fazer suas doações. Como é que a cidade ia poder receber todo esse povo? Então tinham centenas de sinagogas que ajudavam a alojar as pessoas. E as casas de quem morava lá tinha que ter um espaço para receber essas visitas. E as festas duravam assim, de um sábado a outro sábado. Era uma semana com 8 dias. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Bom, então, Jesus está... Olha só os poderes de Jesus. Como é que pode ter um poder desse? Eles estão fora da cidade de Jerusalém. Está se aproximando da Páscoa e tem que fazer preparativos. Porque para comemorar, não é como hoje a gente comemora os nossos feriados. Onde você vai passar a Semana da Pátria? Eu vou viajar, vou ficar na praia, vou para a fazenda. Você não... Entendi. Até mesmo o Natal se preocupa com os presentes, reunir a família daqui para lá, como é que vai ser. Mas naquela época era muito diferente, porque o mandamento dizia o que você tinha que fazer. E Moisés escreve, eles têm que fazer e eles observam até hoje. Então, por exemplo, tem que matar o cordeiro, porque foi o cordeiro sacrificado que tirou o sangue, que pôs no pórtico, por onde passou o anjo. A própria palavra Páscoa quer dizer passagem. Passe, não entra, é o anjo da morte que não entra e poupa os primogênitos do povo hebreu, lá no Egito. Então ele discrimina como é que é o animal, como é que mata, como é que tira o sangue da carne, como é que prepara o cordeiro. Perfeito. Né? Então tem os preparativos, o pão sem fermento de jeito nenhum, sem fermento, ervas amargas, existe uma série de símbolos para lembrar aquele período de amargura. Entendi. Os preparativos. Então os discípulos de Jesus falam com Jesus, vai chegar a Páscoa, nós temos que nos preparar. Como é que nós vamos preparar a Páscoa? E Jesus diz assim para eles, seleciona Pedro e João e diz, vocês entrem na cidade. Já aí, não é como hoje. Você tem que passar pelos muros, pelo portão e entrar na cidade. Aí eles dizem, vocês vão ver um homem carregando uma bilha d'água. Mas que cálculo é esse? Normalmente são as mulheres que carregavam a água. Quer dizer, eles vão entrar na cidade, vão entrar pela porta, existiam várias portas, eles vão entrar por uma delas e vão ver um homem carregando uma bilha com água. E aí eles devem seguir esse homem até a casa que ele levasse a água. Chegando nesta casa, eles vão falar com o dono da casa. E vão perguntar para o dono, olha, o meu mestre, quer dizer, eles, de uma certa maneira,
o dono dessa casa já tem um conhecimento deles e de quem é Jesus, o meu mestre deseja vir passar a Páscoa aqui. E quer que você diga, mostre o ambiente em que será isso. E Jesus diz para ele vai mostrar o andar superior. E já está preparado, com as almofadas, com os objetos. E eles pegam, entram na cidade, encontram um homem carregando uma bilha d'água, vão até a casa dele, pergunta para o dono da casa aponta andar superior, eles sobem lá e já está os móveis que é uma mesa baixa, são os tapetes, as almofadas, o lugar da iluminação, o azeite. A mesa sempre baixa, né? Naquela época, Gozado que aparece na Santa Ceia. Leonardo, então, essa viagem última que eu fiz para Malta, e passei depois por Roma, e visitei o Museu do Vaticano, acho que é a quarta, quinta vez que eu vou no Museu do Vaticano, e é maravilhoso, espetacular, mas foi a última visita que eu notei realmente essa condição, essa particularidade, que os artistas que fizeram os desenhos, que fizeram os tapetes, que também fizeram as esculturas de mármore, o talento artístico deles é maravilhoso, é notável, é obra de gênio. No entanto, naquele aspecto das esculturas dos corpos humanos, eles tinham facilidade para reproduzir conforme a realidade, porque eles faziam anatomia no cadáver. Então eles sabiam os nervos, os músculos e reproduziam bem. Agora, o tapete, as imagens que eles desenhavam das passagens da Bíblia, né, tecendo os fios, e as telas que eles pintavam, que estão nos corredores do Vaticano e na Capela Sistina, em muitos deles não correspondem à realidade, mostrando que eles não conheciam a vida na época de Jesus. Não conheciam os móveis, os objetos, como os judeus faziam as coisas, os cenários. Então nós vamos observando, por exemplo, João Batista fazendo o batismo de Jesus, que sabemos pela anotação do Evangelho, que foi em Betânia, na Jordânia, perto no Mar Morto, né, próximo do Mar Morto, tem o local. Você vai no local e vê o cenário como é que é. E aí você vê a tela que ele pintou. Aí você vê Jesus fazendo um sermão no Mar da Galileia. Você vê a imagem que ele pinta, as roupas, os detalhes das roupas, das pessoas próximas, as posturas, você vê o cenário que ele põe. Aí você vai no Mar da Galileia, que está lá até hoje, você pega a cidade de Cafarnaum, né, que está em ruínas e praticamente não se construiu nada de novo. Aí você olha aquele ambiente, aquele cenário, e você compara com o cenário que está lá. Então não tem quase nada a ver. Naquela época. Não tem, eles não conheciam os locais, não conheciam os objetos, não conheciam como se vivia na época, e fizeram com a imaginação, embora com um talento artístico maravilhoso. Então eles fizeram aquela mesa alta, aquelas cadeiras, Jesus no centro, só que você vai ver o local, né, como é que se vivia naquela época, os livros que estudam isso, que mostram os objetos, as roupas, o jeito de se reunir, a posição que ficava, né? Você visita os locais, que ainda existem, as cidades existem até hoje. O Mar da Galileia está lá, o Mar Morto está lá. Interessante, rapaz. É falta de pesquisa, no fundo. Imagina naquela época, né, para fazer viagem, para ver. Depois a Bíblia também não era. Quantos também estudavam isso, né? Era poucos. outro. Era outra forma, outra cabeça. Em questão à interpretação espiritual, então, aí fica mais ainda distante, né? Porque com o conhecimento do Espiritismo, nós observamos a vida no mundo espiritual. Então, sabemos o que significa ressurreição, que era uma palavra que significava levantar-se. E que o que se levanta é o corpo espiritual, é o perispírito. E o perispírito, o corpo espiritual, atravessa as paredes, passa pelos objetos, né? Então, você vê uma representação da ressurreição de Jesus num tapete, como se fosse o corpo carnal tendo que tirar a pedra para sair do túmulo. Fazendo aquele esforço, assim, como se fosse o corpo carnal que ressuscitasse, se levantasse, voltasse a viver. Né? Não tem da compreensão espiritual, que inclusive é apontada no próprio Evangelho, né? Porque eles mostram que estavam de portas fechadas
e que Jesus aparece no meio deles. Então é uma aparição de espírito, de corpo espiritual. Esse aspecto do corpo espiritual, isso também está em Paulo, né? Eu outro dia, pesquisando um pouquinho sobre a reencarnação, Paulo, numa das epístolas, fala que a ressurreição vai se dar através do corpo espiritual, não do corpo carnal. Até trouxe o livro Paulo e Estevão, hoje aqui, né, Perfeito. do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, em que ele fala que a maior dificuldade que tinha para Paulo nas pregações era a noção da vida espiritual, da ressurreição dos mortos. Esse livro é espetacular. Hoje, por exemplo, aqui é o capítulo 10. Eu li esse livro, é muito Você leu li, o li. livro? Ao Eu li uma encontro vez do só, mestre. você já leu um monte, né? Eu não contei mais, eu contei algumas, depois parei de contar. Eu continuo estudando o livro, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje, para ilustrar... Que capítulo é esse? O capítulo 10, ao encontro do mestre. Paulo recebe uma carta de Pedro. Paulo está em Roma e recebe uma carta de Pedro. Agora, olha só o que o Chico Xavier faz na psicografia. Que Pedro disse na carta que chegaria no porto de Óstia. Então, Paulo tem que recepcionar Pedro e a família dele. Aí Paulo vai junto à porta Lavernal alugar uma casinha que está próxima do cemitério dos israelitas na Via Ápia. Agora, como é que o Chico Xavier, na condição só da instrução do grupo escolar de Pedro Leopoldo, do grupo escolar São José em Pedro Leopoldo, naquela época, poder psicografar uma riqueza de detalhes, isso é um pequeno detalhe, né? Conhecer que havia um cemitério israelita na Via Ápia, próximo à porta Lavernal, uma das portas da cidade de Roma daquela época. Porto de Óstia. Né? Mas o que ele conta aqui é o drama que ele viveu em Atenas, né? Que fala sobre essa questão da ressurreição dos mortos. Porque ele tinha que sair de onde ele estava, que era de Bereia. Bereia. Ele não podia ficar lá, ele não era mais aceito lá, ele tinha que sair de lá. Qual é o capítulo disso daí? Esse daqui é o 6º da segunda parte. Então, o que Paulo faz? Ele pensa assim num plano que ele teve na sua juventude. Quando ele era jovem, ele imaginava assim, um dia eu vou a Atenas, porque lá é cultura, é luz do mundo, aqueles templos, aquela condição dos filósofos, aquela sabedoria. Eu vou lá, e eles não conhecem o Deus único de Israel, nem a lei de Moisés. Então eu vou levar uma luz maravilhosa para eles. E vou falar de Moisés, e vou falar dos mandamentos. E eles que só têm a compreensão espiritual em relação aos vários deuses que eles fazem, esculpindo nas estátuas. Então eu vou agregar naquela cultura que eles têm da ciência acadêmica do mundo e da filosofia, eu vou levar a luz da espiritualidade, imaginando assim. E aí, nesse momento, ele recorda essa fase da sua juventude e diz, agora eu vou para lá, mas eu vou levar uma luz muito maior, porque eu vou levar a luz do Evangelho de Jesus. Perfeito. Então, além de Moisés, do Deus único, do Deus invisível, dos mandamentos, da lei moral de Moisés, eu vou levar uma luz incomensuravelmente maior. Vou levar o Evangelho do Cristo. E ele se dirige para lá, e quando ele entra, segundo o livro Paulo e Estevão, ele entra na cidade de Atenas, o pessoal olha para ele, e ele olha para as pessoas. E ele fica imaginando, eu vou fazer um sucesso aqui incomensurável. Esse pessoal está esperando o Cristo. Com a inteligência que eles têm, com esses monumentos, com esses templos, ele é admirado com tudo. Né? Pensando, eles que vivem de filosofia, quando eu falar a filosofia do Cristo, vai ser um sucesso estonteante. E o pessoal olhava para ele e dizia assim, esse homem aí deve ser um mendigo que veio lá do Oriente desamparado, cheio de cicatrizes, por causa dos açoites e das pedradas. Uma barba selvagem, rústica. A informação que a gente tinha era muito isso. magro, né? A aparência de um mendigo. Então, esse que foi o ambiente. Aí Paulo começa a pregar em praça pública. Sobe num lugar lá, começa a falar e começam a juntar pessoas que vão ouvindo. E a palavra dele era magnífica, era ardente, era bela, encantava, empolgava. Quando ele vai falando, o pessoal vai ouvindo, vai juntando pessoas. Mas quando ele começa a falar de Jesus,
Para eles, eles começam a pensar ser um novo Deus, porque eles tinham centenas de deuses. Mas continuam ouvindo. Agora, quando ele fala que Jesus morreu crucificado e ressuscitou dos mortos, quando ele começa a falar da aparição de Jesus em corpo espiritual, que houve primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos sem Tomé, depois para os discípulos com Tomé, para as mulheres, para 2 homens no caminho de Emaús, inclusive para o próprio Paulo, no caminho de Damasco. E depois, algumas outras vezes, até mesmo houve condição que era o espírito de Estevão que falava com Paulo, e Paulo pensava que era Jesus, como está no livro Paulo e Estevão. Né? Então, quando Paulo falava da vida no mundo espiritual, aí os atenienses davam risada, debochavam, falavam que era ficção, ridicularizavam, e Paulo ficava assim, muito triste, ficou agoniado. Ele ficou mais de uma semana, não tinha ninguém, nenhuma pessoa se interessou pelo Evangelho, e nenhuma pessoa se interessou por ele. Ninguém ofereceu uma hospedagem para ele, nem por questões humanitárias, muito menos se interessaram pela doutrina de Jesus. Em todos os lugares que ele esteve, sempre havia alguém que se interessava e copiava as anotações de Levi. E ficava em casa com as anotações de Levi, que é o Evangelho de Mateus, como conhecemos hoje, e passavam a fazer reuniões semanais, estudando e orando as anotações de Levi. Foi o maior fracasso dele esse? Bom, a história não termina, ele não fica satisfeito, ele não se dá por vencido. Ele fala, eu não vou sair daqui sem fundar uma igreja. Alguém vai ser simpatizante. Só que o que eu vou fazer, em vez de falar para o povo, eu vou procurar a elite. Temos que deixar para a próxima... Vamos dar uma vamos suspender aqui, se bem que é sempre assim, quando a elite chega, a gente para um pouquinho para mas é muito interessante a história, rapaz. Continua depois dos comerciais. Vamos continuar depois dos comerciais. Vai você, Fábio, por favor. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, eu estava falando com o Gino sobre esse assunto que é empolgante. Estamos de volta com o nosso Estúdio 8. Hoje entrevistando o Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança. Lembro mais uma vez que o nosso programa tem o apoio cultural do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia em nossa cidade, hoje com uma nova casa ali na rotatória do Tombo, mesa 10, e o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Guarujá, sempre defendendo de forma empedernida a categoria dos funcionários públicos. Mais uma vez, nosso programa ele passa simultaneamente no canal 8 e no canal 22. Então busque entre um e outro qual é a sua melhor imagem nas transmissões da TV Itapema, porque dentro da NET é uma outra coisa. É um canal só, é o canal 11 da NET. Mas quando você estiver assistindo pela transmissão da TV Itapema, você pode pelo 8 ou pelo 22. A melhor imagem deve prevalecer na sua preferência. O Gino estava falando exatamente sobre o momento em que Paulo passou na Grécia. E deve ter sido uma coisa muito difícil para ele mesmo, porque é o que o Gino havia dito. Fala-se que a Grécia realmente foi o berço da cultura, o berço dos filósofos. Então as pessoas da Grécia se sentiam profundamente... Inclusive, eles se sentiam, mesmo o poderio bélico sendo menor, eles sempre se sentiram superiores aos romanos, porque a cultura realmente nasceu ali com os filósofos e tudo mais. E Paulo estava tendo uma dificuldade muito grande e não queria sair de lá sem fundar uma igreja. Vamos ver. Exatamente. Aí o que ele pensou? Eu vou procurar
alguém muito influente, um dos principais aqui, que possa me apresentar no Areópago, onde eram a elite. Os bambambãs, a elite, cultural, né? Os sábios, Isso. os sábios, os filósofos sábios. E ele encontrou um homem chamado Dionísio, que ficou simpático com ele em virtude daquele amor, daquele ideal que ele tinha. Falou, como é que esse homem, até onde ele vai com isso que ele acredita? Pois é. Como é que ele vai longe? Como ele tem essa né, firmeza? Era uma característica de Não era Paulo essa, né? destemido, né? Aquela Isso aparece no livro. assombro, né? Então o que ele faz? O Dionísio consegue com que ele seja ouvido no Areópago, pelos sábios e filósofos. E Paulo vai, estuda o lugar, e ele vê que existia uma homenagem a um Deus desconhecido. E aí ele pensa, entre esses deuses, eu vou pegar esse, o Deus desconhecido, para falar do Deus único. Perfeito. Porque realmente é desconhecido. O verdadeiro Deus é desconhecido para eles realmente. Perfeito. E aí ele começa a falar e começa a encantar. E ele fala muito melhor do que ele estava falando na rua para as pessoas do povo. O Dionísio fica até impressionado de ver como ele estava falando mais fluente, magnetizando mais as pessoas. Estava encantador. Se ele parasse só na filosofia e naquilo que ele falou do Deus único, do Deus desconhecido para aqueles sábios, ele talvez fosse até aplaudido de pé. O problema é que ele continuou. E aí ele entra outra vez falando de Jesus, e falando da crucificação, e falando da ressurreição dos mortos, da aparição dos espíritos, que até hoje ainda realmente tem uma dificuldade de compreensão do que é isso, como é esse fenômeno, né? Bom, só que quando ele chegou nessa parte, o ânimo de todos os sábios mudou completamente. Eles acharam que Paulo estava falando de ficção. E começaram a dar risada, a debochar e se retirar, né? No fim, Paulo ficou sozinho lá. Foi todo mundo embora rindo, debochando, tirando sarro de Paulo, que ele estava louco, que ele era maluco, que ele era alucinado, que ele não falasse de alucinações, de ficções, eles ouviriam em outra oportunidade. Ele ficou sozinho com Dionísio e algumas pessoas que prestavam serviço no Areópago. E aí, mesmo assim, Paulo tentou, convidou Dionísio, convidou as pessoas que estavam lá, se eles não queriam anotar uma parte das anotações de Levi, né, para ver se ele conseguia fundar uma igreja. E nenhum deles quis, cada um alegou seus serviços, eu estou muito ocupado com isso, outro estou incompreendido com aquilo. O livro Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel, detalha o nome das pessoas, o que elas alegaram, todo o campo emocional de Paulo, né? Então Paulo ficou arrasado, passou várias semanas numa forte crise emocional por causa disso, e segundo o livro foi o único lugar, o único, que ele não conseguiu formar nenhuma igreja. Ninguém anotou nenhuma parte do Evangelho de Jesus quando Paulo esteve lá. Foi o único. Todos os outros lugares, ele foi preso, apedrejado, açoitado, tentaram matá-lo. Houve de tudo, mas em todos os lugares houveram corações com compreensão espiritual amadurecida, que foram simpatizantes do Evangelho de Jesus e anotaram todas as anotações de Levi, ou parte delas. E a partir daí fizeram seus estudos, suas orações, fundaram uma igreja. Esse é o termo que se falava na época, né? Que conforme está na tradução. Gozado que ele é considerado o maior propagador, né, do cristianismo. Quando o Papa Francisco escolheu o nome Francisco, o Bergoglio, hein? Eu achei que seria por conta de Francisco Xavier. Porque Francisco Xavier é um santo da Igreja Católica, também jesuíta, que nem é o Papa atual, e que foi considerado, depois de São Paulo, quem mais propagou a palavra e expandiu o catolicismo. Eu pensei que fosse em função dele, mas não foi. E nessa época, e nessa oportunidade, a matéria que eu li fala do que Paulo fez. De fato, o cristianismo católico e tal, se não fosse Paulo, eu acho que teria ficado circunscrito ao mundo judaico. Eu não sei, dizem os críticos a esse respeito.
E eu considero particularmente o livro Paulo e Estevão o livro mais bonito que existe no mundo. Não diga. Eu considero. Exceto, evidente, as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, claro, o Evangelho claro. do Cristo, que é ao concurso. É ao concurso. Mas tirando o ao concurso do Evangelho de Jesus, esse romance é algo, para mim, no meu coração, é algo fantástico. Eu li uma vez só, mas empolgado com a história. Sabe quando você lê um livro? Bom, você também faz isso, eu tenho certeza. Eu, às vezes, leio um livro, eu me prendo na história, etc, 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 e depois sou obrigado a relê-lo para entender um pouco mais da doutrina e ler com a Bíblia do lado para você poder fazer alguma coisa mais profunda, né? É o que acontece aqui. Eu fui lendo, e página por página, eu fui anotando, conferindo com a Bíblia, porque ele mesmo diz aqui que como ele conheceu o fato real, e a Bíblia, ela traz uma anotação e ela vai cortando, vai mudando, tiveram traduções, tiveram isso. Então, ela não obedece à ordem que as coisas ocorreram na vida real. Entendi. E ele traz os detalhes que estavam no campo emocional, com as pessoas, que Sim, ficaria extenso demais para estar na Bíblia. Então, mas isso a gente sente no livro. Então ele traz o livro, não é que ele corrige a Bíblia, não é isso, mas que ele faz a adequação com a realidade e mostra os detalhes que não estão em Atos dos Apóstolos, que não estão na Bíblia, e que explicam por que aquilo ocorreu daquela maneira, por que ele teve que sair de lá, o problema da noiva dele, o relacionamento da noiva, da família, foi uma o coisa... problema do judaísmo interferindo nas coisas. Por falar nisso, nós temos que voltar para o cenáculo, porque existe algo que eu não quero terminar o programa de hoje de falar, esse detalhe aqui. Volta, que a gente vai devagando. Nós saímos para Paulo. Sabe o que acontece? Eu vou voltar para o cenáculo, mas eu vou dizer um negócio para você. Quando eu dava aula, passei minha vida inteira dando aula, e eu falava para os alunos exatamente a mesma coisa. Eu falava assim, o professor é um elástico, a ponta está comigo. Se você puxa, eu estico. Agora, se você não puxa, a gente vai ficar em estado de repouso. É isso aí. Então eu vou chegar lá, vou ensinar aquele comum. Então, se você puxar, eu vou até onde eu puder. Então, com você é uma coisa mais ou menos assim. A gente puxa e sempre tem como puxar, mas prossiga. Vamos voltar ao cenáculo. Então, os judeus, eles tinham que preparar o ambiente. Então, falaram para Jesus mostrou esse modo de encontrar a sala e falou para eles fazerem a preparação lá. E estudamos que eles têm uma série de mandamentos a serem observados, de como é que prepara o cordeiro, os detalhes das ervas amargas. Então, para comemorar a Páscoa, você tem que preparar um ambiente, observar uma série de detalhes, e aí você vai ter a sua festa de libertação. Mas os judeus comemoravam a libertação dos corpos, Sim. Porque era uma libertação do povo, uma libertação social, política, de domínio do povo hebreu que estava sujeito ao faraó do Egito. Bom, aí Emmanuel entra com seu gênio, com seu simbolismo espiritual, e diz que existe um simbolismo nesse cenáculo para a nossa vida, que eu achei fantástico. Ele diz, onde é que é o seu cenáculo? Do ser humano. Nós somos livres ou somos escravos? Nós estamos no domínio ou somos seres inteiramente livres? Que livro é esse, por favor? Esse é o livro Pão Nosso. Pão Nosso. Então, para aqueles que nos procuraram, desculpa, eu esqueci de falar isso no começo do programa. O Gino já foi pedido de onde ele traz os conhecimentos. Então, Paulo e Estevão, muitos conhecimentos de livros que ele leu, fotos de lugares que ele foi, e o Pão Nosso é de onde ele está tirando essa informação para aqueles que quiserem fazer pesquisa. Inclusive, se alguém estiver assistindo o programa, quiser passar para o meu e-mail, pois não, gino88@uol.com.br, tá bom, a respeito desses conhecimentos do judaísmo, da vida na época de Jesus, desses locais, porque estão nos livros que eu trouxe de lá. Tá. E quando fala em judaísmo, tem que ser estudado com uma malha grossa. Porque você vê eles falando sobre isso e é um saco de gato. Entendi. Quando fala assim, em cristianismo, já dá uma malha média. Entendi. Malha fina mesmo só é possível no espiritismo cristão, porque Chico Xavier está em português e é contemporâneo. Perfeito. Não tem o que discutir. Está lá no livro, então eu posso apontar o livro e tal.
Agora, na interpretação do Evangelho de Jesus, aí já depende da compreensão espiritual da coisa. Perfeito. E existem várias interpretações diferentes. Quando vamos falar, então, da vida de Jesus na sua época, dos locais, dos usos e costumes, dos ambientes, aí existe uma complexidade maior. Mas o que eu trago vem dos livros. Agora, se a cada palavra, a cada informação eu for ficar falando no livro, aí não dá para fazer outro. A gente não fecha, a gente não fecha. Bom, mas aí, aqui. vamos voltar à genialidade então, de Emmanuel. Faz assim, nós, na palavra de Jesus, somos escravos dos nossos pecados. Tá. As nossas imperfeições morais, os nossos vícios, os ciúmes, a mágoa, a inveja, o apego às coisas materiais, a angústia, os melindres, isso escravizam nós em termos do espírito que somos. Somos espíritos, seres inteligentes. Estamos inseridos num processo de evolução, através de muitas vidas, em muitos corpos, em muitos mundos, em muitas experiências diferentes, estamos destinados a evoluir, a corrigir todas as nossas imperfeições morais, a conquistar todas as virtudes possíveis, a corrigir toda a nossa ignorância intelectual, tanto a respeito do conhecimento da matéria como conhecemos, como em relação à vida espiritual. E a conquistar todos os conhecimentos, faculdades na inteligência que ainda não temos. Então, no momento, a nossa fase atual de evolução é uma mistura de virtude com imperfeição. Perfeito. Né? De conhecimento com ignorância. E essa parte da ignorância e das imperfeições morais nos escravizam, porque nos limitam. Aonde nós pensamos que estamos certos e estamos errados, nós somos escravos da nossa ignorância. Sim. Aonde nós temos vícios morais, nós somos escravos disso. Perfeito. E onde isso se manifesta? Em nós mesmos, que é o nosso centro inteligente, que realiza o pensamento, e em nosso corpo espiritual. É muito interessante a colocação de Emmanuel nessa pergunta. Aonde você mora? E a primeira impulso da pessoa é dizer o endereço. Ah, eu moro na rua tal, número tal, andar tal. Tá. Resposta? Errada. Errado. Porque aquele é o local que transitoriamente você tem como endereço do seu corpo carnal. Perfeito. Né? Porque todo mundo mora no próprio corpo espiritual. E, em certos tempos, no corpo espiritual e no corpo carnal. Tá. Então, nós que estamos vivos, nós estamos morando no nosso corpo carnal até a hora da morte. E depois, continuamos com a nossa residência, com o nosso corpo espiritual. Você pode ganhar na Mega Sena acumulada. E com esse dinheiro, querer ir em todos os cenários da Terra. Mas se você for cego, não vê nada. Perfeito. Você pode assistir a melhor orquestra do mundo, mas se você for surdo, nada, você só vê o gesto. corpo já te põe uma relação com o exterior. Você mora no corpo. E o corpo tem uma idade, na infância, na juventude, na velhice, ele já te dá um certo limite. Na morte, você vai separar o corpo espiritual do corpo carnal. Nascer é juntar corpos mediante uma transformação. Morrer é separar corpos diante de uma outra transformação. O corpo espiritual já existia, existe e continuará existindo. E ele reflete todo o seu conhecimento e toda a sua moral. Então não existe pessoas más em corpos espirituais maravilhosos. Toda pessoa má mora em corpo espiritual horroroso. Toda pessoa boa mora em corpo espiritual, o perispírito, maravilhoso. Né? Então, as suas imperfeições é que Jesus vai te libertar. Né? O povo hebreu conseguiu a liberdade por Moisés e foi comemorar isso no cenáculo. Jesus vai nos libertar das nossas imperfeições morais. Jesus vai nos libertar da nossa ignorância. Não no passe de mágica chegando lá e fazendo assim, jogando um pozinho. Não simplesmente a gente crendo, ó, eu acredito que Jesus morreu na cruz para eu me libertar dos meus pecados, para eu me libertar da minha ignorância. Não é assim. Ele morreu na cruz em sua missão. Essa missão vem nos dar os meios de que nós, com o nosso próprio esforço, vamos nos libertar das nossas imperfeições morais e vamos conquistar as nossas virtudes. Sim. Cada um de nós, com o nosso próprio esforço, vamos transformar a ignorância em conhecimento.
Então ele é o mestre, como ele sempre se colocou, não é o mágico. Ele não disse eu sou um mágico e por mágico vos falei. Eu sou o mestre. Façam o que eu ensino. Sigam o meu exemplo. Quer dizer, você tem que viver, você tem que aprender, você tem que experimentar e fazer igual. Então, o cenáculo é o nosso próprio corpo espiritual. Essa parte material que eles iam preparar a sala, os móveis, as almofadas, o carneiro que ia ser preparado, o azeite, é o seu corpo espiritual. E você tem que fazer preparativos, é o que a Emmanuel fala, chama, fazei preparativos. O que você está preparando no seu corpo espiritual? Quais são as imperfeições morais que você está se estudando? Você sai do mundo, entra no seu quarto, fecha a porta, fecha todos os aparelhos e diz, bom, balanço, deixa eu fazer uma lista aqui das minhas imperfeições. Aonde eu sinto ciúmes, inveja, apego. Onde estão minhas virtudes? Como é que eu vou combater as minhas imperfeições? Como é que eu vou desenvolver minhas virtudes? Aonde está o meu conhecimento? O que será que aqui eu estou pensando que está certo e de repente está errado, tem que ser modificado? Aonde que está que eu não sei nada, mas existe algum lugar que pode me informar e eu aprender um pouco mais? Então este é o seu cenáculo, esse é o teu espaço físico, isso é o conhecimento do teu ser interior que se reflete no seu corpo espiritual, que é realmente onde você vive, é lá que você vai viver a sua liberdade. Então os judeus escolheram um espaço físico, o andar superior de uma casa, para comemorar uma liberdade de corpos. E estavam fazendo isso na época de Jesus. E Jesus, dentro desse contexto, da compreensão deles da época, comemorou a Páscoa como mandava o judaísmo. Perfeito. No entanto, ao mesmo tempo, ele nos traz como nós vamos comemorar e preparar um ambiente da nossa liberdade. Nós temos que fazer, Jesus diz, façam lá o preparativo. Então nós temos que fazer os nossos preparativos para a nossa liberdade. E Emmanuel traz uma reflexão muito melhor. Eu apenas ficaria sem didático, eu ficar lendo aqui, eu só vou baixar aqui para ler. Se desliga a televisão, muda de canal. Tá. Eu tive que passar com a minha emoção. Perfeito. O conteúdo que desse se encontra... fazer os preparativos. Do fazer os preparativos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou bastante sobre o cenáculo, a gente daqui a pouco vai chegar no final. Não acabou o cenáculo. O cenáculo teria muitos... Muito, nós tá temos bom. que fazer Mas deixa eu falar mais uma outra... algum assunto e programas para outros assuntos e voltar outra vez para o cenáculo. Tá. Emmanuel e André Luiz. Não dá para medir a grandeza disso, né? Mas Emmanuel foi o mais profundo. Sim ou não? Não é possível responder com segurança, porque nós estamos aqui na Terra e olhamos estrelas no céu. A olho nu, observamos algumas milhares. E quando tem um telescópio, um aparelho com lentes, passa para incontáveis, infinitas. Né? Então é a mesma coisa. Emmanuel e André Luiz são estrelas que estão brilhando lá em cima, tal. E observando as obras, eles trabalharam um estudo em campos diferentes. Né? Então o espírito André Luiz, ele foi na vida um médico, conheceu os conhecimentos acadêmicos da medicina, ele desencarnou, ele passou um período de sofrimento, numa fase de transição, o chamado umbral, cerca de 8 anos. Depois ele se recuperou em tratamento, ele começou a fazer estudos da vida no mundo espiritual. Ele foi apresentado para o médium Chico Xavier. O nome nós não sabemos realmente da vida quando ele era médico, ele não identifica. Então, o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, né, o espírito Emmanuel, ele que controlava mediunicamente toda a produção do Chico Xavier. Então ele traz esse espírito para apresentar para o Chico Xavier. Então o Chico Xavier fica diante desse espírito e o Chico fica curioso de saber, mas qual o nome? Ele falou comigo e não disse o nome. Emmanuel diz assim, olha, esse espírito é um novo companheiro, é um novo amigo. E ele vai trazer uma série de informações a respeito da vida no mundo espiritual. E tem muita informação que traz estudos em relação ao nosso conhecimento técnico, científico, da medicina, da engenharia. A minha formação acadêmica é engenharia civil,
na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, e Direito na Universidade Mackenzie. Tenho 10 anos de universidade. E eu levo um baile quando eu pego os livros como Mecanismos da Mediunidade, em que ele relaciona conhecimentos acadêmicos da engenharia para explicar o fenômeno mediúnico no homem. E começa a falar da hidráulica, da elétrica, citar nomes de cientistas, datas, minúcias. Entendi. E que quando estamos fazendo o estudo na universidade, estudamos, decoramos e passamos de ano naquele ano. Isso. Depois, mais ou menos, cai no esquecimento. Inclusive, tem coisa que nem aprende na faculdade, ele explica lá. Onde é que foi que o cientista inventou isso, o que aconteceu na família dele. E aí, quando você vai pesquisar, ainda você confere e está certo. Né? Bom, então, quando o espírito Emmanuel apresenta esse espírito, ele vai ficar quase 3 anos afinando as relações de corpo espiritual para trazer a obra. Não é chegar lá, apresentou e começou a fazer. Do que ele foi apresentado por Chico Xavier, ele ficou mais ou menos 700 dias se preparando, afinando os corpos espirituais para transmitir com a precisão, com a velocidade que veio. Porque você imagina o Chico com os olhos quase tampando, tirando uma folha atrás da outra, 2 livros por ano, 3 livros por ano, fazendo todo o trabalho, trabalhando, ganhando dinheiro do sustento dele, e à noite, uma série de atividades diferentes semanalmente, não era só os livros. Era o atendimento, era tudo que ele fazia, não é isso? E aí quando o Chico pergunta para o espírito, mas qual é o seu nome? O espírito pergunta para o Chico, mas qual é o nome do seu irmão? Porque o Chico estava num quarto, ele e um irmão dele. O irmão estava deitado na cama dormindo e estava o Chico. Qual é o nome do seu irmão que está aí dormindo? O Chico fala, André Luiz. Ele diz, então me chame de André Luiz. E aí ele usa esse nome, André Luiz. Então, quando o Espírito Emmanuel apresenta o livro Nosso Lar, ele diz que em vão nós iríamos procurar nos catálogos humanos o nome de quem foi esse espírito. Porque a própria caridade dizia, né, que não seria conveniente localizar, porque a família dele continua aí. Entendi. Né? Porque tem os descendentes, então ele altera os nomes, mas a família dele continua, ele, tem os inclusive, descendentes. visita a família dele. Visita a família dele. Então André Luiz ficou com a pesquisa do conhecimento da vida no mundo espiritual, que ele começa por Nosso Lar, e são 13 livros, e vai até E a Vida Continua. Agora, ele é mais simples do que Emmanuel. Não. Ele tem... tanto Emmanuel assim, como... ele é mais mundano, não é não, isso? Não. Ele não é mais popularesco ou não? Não. Ele tem linguagem que é compreensível para o público. Mas conforme o livro, ele tem muito científico. Então ele tem, por exemplo, o livro Evolução em 2 Mundos, que já é uma coisa que nos deixa atônito, né? A gente fica assim perplexo. Em 2 mundos, é? Não. Como é que um espírito, André Luiz, ele vai fazer um livro usando 2 médiuns diferentes, com cidades a centenas de quilômetros de distância uma da outra? Pedro Leopoldo, está lá o Chico Xavier. E Uberaba está outro médium. E aí o espírito faz um capítulo com um médium, um capítulo com outro. Naquele tempo, sem computador, sem Facebook, sem e-mail, sem nada. O livro fica perfeito, juntando tudo. Fala da evolução no mundo corpóreo e no mundo espiritual em torno da Terra. Porque é uma relação, os espíritos daqui vão para a esfera espiritual e depois eles renascem. E também tem emigração e imigração de espíritos entre os mundos. Então ele conta a evolução desde a Terra, que vem a bola de fogo, que esfria e que vai aparecer a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal, o homem, evoluindo no mundo visível nosso e no mundo espiritual que não é visível, para os nossos olhos carnais. Com 2 médios diferentes. Então, tem mais de 1000 termos acadêmicos. E que fizeram um estudo para traduzir isso, porque eles falam de animais extintos, nome de reações químicas, nomes técnicos dos vegetais e parte do corpos humanos. Quando você lê aquilo lá, você fala, mas o que é isso? O que é isso? Então fizeram um livro, você pega o capítulo, lê o termo, aí você pega, essa reação química, tem uma explicação para quem não é médico, não é engenheiro, não é astrônomo, não é geólogo. Entendi.
Agora, tem outros livros que estão em linguagem assim, bem romanceados, como o livro Sexo e Destino, que também foi feito assim. A primeira metade do livro inteirinha foi com o médium. A segunda parte do livro inteira foi com o Chico Xavier. Ele continua a história com os mesmos personagens, o drama, sem ver o que o outro fez. E aí não tem nenhum termo acadêmico. E só fala das palavras que nós entendemos. E é um romance baseado na vida real. Como é que você falou o Mas nome? Sexo e Destino. Espírito André Luiz, Tá. Chico Xavier. Agora, vai ler o livro e não vai chorar. Não, vamos ver. Vou ler. É um drama que, nossa senhora, o cara tinha uma filha que ele não sabia que tinha tido aquela filha, numa aventura. Uhum. A mulher dele ficou sabendo, e olha o coração da mulher dele, adotou a menina e criou a menina. Sabendo que era do marido, ele não sabia. E aí depois ele tenta um caso com a própria filha sem saber. Meu Deus do céu. Vai ver o que é a condição de sexo. É uma coisa fantástica esse livro. Eu vou ler. O Fábio já veio aqui a falar que esse programa nosso estourou, né? Foi o nosso recorde. Já tem 1h10. Não dá. Não, mas não tem importância. Para mim é sempre um prazer. Pudesse eu faria 1h30 ou 2. Mas a gente vai continuar daqui. Não falamos nem metade. Pois é. Vai dar pelo menos 3 só com essa matéria aqui. A gente vai continuar daqui. A gente vai continuar daqui. Eu falei isso do André Luiz porque um dia um espírita falou para mim, olha, quer começar a entender melhor o espiritismo? Comece pelos livros do André Luiz, que eles são mais objetivos, mais simples, têm uma linguagem mais popularesca. É por isso que eu te perguntei. Mas você agora colocou as coisas no seu devido lugar. Gino, eu vou ter que encerrar o programa. Então eu quero deixar você com as nossas câmeras e nossos telespectadores e a gente volta o mês que vem sem falta. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Bom, e eu agradeço vocês todos, muito obrigado você que ficou aí conosco até agora. A gente vai voltar continuando nesse tema, você que nos tem acompanhado, muito obrigado pela sua audiência constante. Lembro que o nosso programa vai ao ar às 10 horas da noite, né, às 22 horas pelo canal 8 e pelo canal 22, mas é repetido ao longo da nossa programação. E também o nosso programa vai ao ar pelo canal 11 da NET, todas as segundas e quartas-feiras, às 2 horas da tarde, às 14 horas, e domingo às 8 horas da noite, às 20 horas. A você que ficou conosco, meu muito obrigado. Fique aí, fique no 8 e não se esqueça, no 8 ou no 22, fique com a gente, porque não se esqueça, aqui a gente sabe o que diz. Até logo e que Deus nos acompanhe, se Deus quiser.